Olá, alunos do sétimo ano, como vocês estão? Tudo bem? Então vamos gravar mais uma videoaula? Então olha só, a videoaula de hoje é dando continuidade ao exercício que nós iniciamos ontem. O que vocês fizeram? Os termos essenciais da oração, não foi isso? Nesse termo essencial da oração, eu pedi para que vocês solucionassem alguns exercícios da apostila. Não vou corrigir todos os exercícios, principalmente de interpretação, mas a parte gramatical, dos termos mesmo, para vocês trabalharem sujeito e predicado, isso se faz necessário. Vamos lá? Correção, página 85. A quinta questão. A quinta questão era para vocês identificarem e classificarem o sujeito das orações, apontando os núcleos. Então, vocês tinham ali a arquibancada, a orquestra, o tumelê, o proscênio e o palco formavam o prédio teatral grego. Primeira coisa que vocês têm que fazer é encontrar o verbo. Qual é o verbo? Formavam. Então, eu pergunto para o verbo, quem formavam o prédio teatral grego? Automaticamente, eu recebo a resposta. A arquibancada, a orquestra, o tumelê e o proscênio. Então, quer dizer que aqui e o palco. Aqui eu encontrei o quê? O meu sujeito. Encontrando o meu sujeito, eu vou verificar quantos núcleos ele apresenta. Arquibancada, orquestra, tumelê, proscênio, palco. Bom, se eu tenho aqui 4 núcleos, ou melhor, 5 núcleos, quer dizer que o meu sujeito é um sujeito composto. A próxima oração que vocês tinham é: a arquibancada era feita de pedras. Primeira coisa, qual é o verbo? O verbo era. Quem que era feito de pedras? A arquibancada. Então a arquibancada é o meu sujeito. Sendo o meu sujeito, eu vou verificar para eu classificar. Quantos núcleos apresenta a arquibancada? Apresenta apenas um núcleo. Se apresenta um núcleo, quer dizer que esse meu sujeito é um sujeito simples. Encontramos diferentes vestígios dessa cultura artística em nosso teatro contemporâneo. Qual é o verbo da oração? Encontramos. Então eu pergunto, quem encontramos diferentes vestígios? Nós encontramos diferentes vestígios. Eu sei que é nós, mas o nós apareceu? Não, ele não apareceu. Isso quer dizer que o meu sujeito é um sujeito oculto. Por quê? Porque eu sei quem ele apenas não apareceu, mas eu consigo identificá-lo, eu consigo entender, saber quem ele é. Próxima oração. Os rituais sagrados, as procissões e os recitais duravam dias seguidos. Qual é o verbo da oração? Duravam. O que duravam dias seguidos? Os rituais sagrados, as procissões e os recitais. Então, eu vou observar aqui. Para eu classificar o meu sujeito, Então, eu preciso ver quantos núcleos eu tenho. Os rituais sagrados. Qual é a palavra mais significativa desse trechinho? Os rituais sagrados. Rituais, porque sagrado está diretamente ligado à palavra rituais. Então, o meu núcleo é rituais. Procissões. Recitais. Então, aqui quer dizer que eu tenho 3 núcleos. Se eu tenho 3 núcleos, quer dizer que o meu sujeito é um sujeito composto. Depois vocês têm a próxima, que é a sexta questão. Nessa sexta questão, era para vocês lerem o texto e responder as perguntas. Quais perguntas? O sujeito dos 2 verbos destacados tem a mesma classificação? Explique. Então, vamos ver lá. Tepes vestiu uma máscara humana e fingiu ser um deus. Então, eu tenho que classificar o sujeito desses meus verbos. Então, primeiro verbo, vestiu. Quem vestiu uma máscara humana? Tespes. Olha, apareceu aqui, o meu sujeito está determinado. Se ele está determinado, quer dizer que aqui eu tenho um sujeito simples. E aí eu vou para o próximo verbo. Fingiu. Fingiu ser um deus. Quem fingiu ser um deus? Aparece aqui? Não aparece, mas automaticamente eu sei que é Tespes. Porém, ele não apareceu aqui. Então, quer dizer que aqui está dentro de um contexto. Dentro de um contexto, isso quer dizer que eu tenho um sujeito oculto. Eu sei quem é o sujeito, porém, ele não apareceu aqui na minha oração. Que vocês podem observar. Se eu tenho 2 verbos, quer dizer que eu tenho 2 orações. O sujeito da minha primeira oração é Tespes, ele está aqui determinado, sujeito simples. Segunda oração, fingiu ser um deus, eu sei que é o Tespes, porém, ele não apareceu o nome aqui. Dessa forma, o meu sujeito é um sujeito oculto. A próxima frase que vocês tinham era: essas festas aconteciam uma vez por ano, na primavera, e eram uma homenagem ao deus Dionísio. A pergunta dessas orações era: identifique o sujeito do verbo aconteciam e classifico. Então, vamos lá.
Eu vou identificar o meu sujeito. Aconteciam, tá aqui. O que acontecia uma vez por ano? Estas festas. Ah, eu identifiquei o meu sujeito, como ele pediu, essas festas. Agora, nessas festas, qual é o núcleo? Ah, o núcleo é festas. Sendo assim, quer dizer que eu tenho um núcleo. Se eu tenho um núcleo, quer dizer que eu tenho um sujeito simples. Na questão B, ela perguntava assim, o sujeito do verbo eram é indeterminado? Então, eu vou observar aqui. Eram. Essas festas aconteciam uma vez por ano na primavera e eram uma homenagem ao deus Dionísio. Então, quando ele falou e era uma homenagem, quem que era uma homenagem ao deus Dionísio? As festas. Porém, ele apareceu aqui nessa minha oração? Não apareceu, mas está dentro de um contexto. Se está dentro do contexto, mesmo não aparecendo aqui, quer dizer que eu tenho meu sujeito e esse meu sujeito está oculto, ok? Então, eu preciso observar bem isso. Dentro do meu contexto, aqui eu sei o que era uma homenagem ao deus Dionísio, que eram as festas, tá? Não apareceu, mas sei que ele era. Então, o meu sujeito é um sujeito oculto, tá? O restante das atividades que vocês têm é interpretação textual. Essa resposta da interpretação textual, vocês irão encontrar lá no plural da nossa aula, ok? E vocês têm também o você aprendeu, da mesma forma, o você aprendeu, como vocês observaram, leram com bastante atenção, as respostas do você aprendeu também estará lá no plural, ok? E além disso, é claro que não poderia deixar de ser, eu estarei passando alguns exercícios para vocês também, e eles vão aparecer logo em seguida, ok? Bons estudos para vocês, até mais!